Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, nos diz: Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Podemos aprender com esse texto que a comunhão com os outros cristãos é um privilégio rico e uma responsabilidade importante. Sem ela, nossa vida seria sem dúvida solitária e opressiva. Nossa queda em pecado nos separou da comunhão com Deus e da comunhão santa com os outros. Antes da obra da graça de Deus em nosso coração, éramos, em vez disso, cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Efésios capítulo 5, versículo 11. Mas se em sua misericórdia soberana Deus o enxertou em seu Filho, você começou a desfrutar comunhão com ele e por meio dele com os outros. A Bíblia encoraja e orienta os cristãos com frequência para a comunhão. Disso podemos aprender que Deus preza altamente o exercício dessa graça para o consolo e o crescimento da fé. Reflita sobre as seguintes maneiras práticas em que a Bíblia instrui os cristãos a desfrutarem da comunhão uns com os outros. Número 1. Reunindo-se uns com os outros. Essa é a maneira principal como os cristãos podem desfrutar de comunhão. É humilhante que Deus precise nos advertir a não abandonar essas reuniões. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Se os cristãos são providencialmente impedidos de participar da adoração comunitária durante muito tempo, isso pode ser um grande fardo. Pense na tristeza que encheu o coração de Davi quando ele se lembrou do dia em que podia ir à casa do Senhor. Salmos capítulo 42, verso 4. 2. Cultivando e manifestando um espírito gracioso uns para com os outros. Não podemos ter comunhão apropriada uns com os outros se formos orgulhosos ou egocêntricos. O Senhor nos instrui a demonstrar humildade, ternura e paciência uns com os outros. Efésios capítulo 4, versículo 1 e 3. Muitas vezes, isso é contrário à nossa natureza, mas um espírito gracioso favorece a comunhão. 3. Por meio da conversação santa uns com os outros. No passado, os cristãos pareciam dominar melhor essa arte do que nós em nossa sociedade corrida e digitalmente controlada. O Peregrino, de John Bunyan, mostra muitos casos em que o cristão recebeu ajuda por meio de conversas espirituais com os outros viajantes para a cidade celestial. Deus promete ricas bênçãos para aqueles que cultivam esse tipo de comunhão espiritual. Malaquias capítulo 3, versículo 16 e 17. 4. Cantando uns com os outros. Cantar pode incentivar muito a comunhão de mentes iguais. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Isso acontece na adoração comunitária, na devoção familiar ou em reuniões informais. 5. Evitando comunhão com os injustos. Comunhão com pessoas ímpias é uma maneira certa para solapar a comunhão entre cristãos. Os cristãos não podem se dar ao luxo de mudar sua cor como um camaleão, dependendo da companhia em que estão. A Bíblia instrui os cristãos contra a comunhão com os ímpios. Efésios capítulo 5, versículo 11. 6. Celebrando a ceia do Senhor. A ceia do Senhor serve a uma série de propósitos. Um deles é que os cristãos se reúnem em amor fraternal por meio do Espírito. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. 7. Encorajando e ajudando uns aos outros. Devemos ver tempos de dificuldades como chaves especiais para termos comunhão uns com os outros. As Escrituras nos dizem que, se um membro do corpo de Cristo estiver sofrendo, todos os outros devem sentir com ele e ajudar na medida do possível. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26 e 27, Romanos capítulo 12, versículo 15.
Às vezes, isso significa uma palavra de encorajamento ou simpatia. Em outras, contribuir com ajuda e recursos concretos é uma linda expressão de comunhão. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12 ao 14. 8. Orando uns pelos outros. As pessoas podem ter comunhão umas com as outras, mesmo quando não estão fisicamente reunidas? Em suas muitas viagens e durante sua prisão, Paulo gozou de comunhão por meio de oração e ações de graças pelos outros. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11. De modo semelhante, os cristãos são chamados para cultivar comunhão com aqueles que são perseguidos, lembrando-se deles em oração. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Você está unido a Cristo? Você não pode desfrutar de comunhão verdadeira com qualquer um do povo de Cristo sem estar unido a Cristo. Se você é filho de Deus, mas desleixado em sua comunhão com os outros cristãos, examine qual pode ser a causa. Você é humilde, paciente e deseja servir aos outros? Você cultiva amizades espirituais? Você usa os meios da graça em oração com um desejo de ser usado para o bem dos outros? Nesses momentos em que o amor de muitos está cada vez mais frio, oremos para que Deus cultive cristãos dispostos a exercitar e desfrutar de uma comunhão mais profunda com Ele e uns com os outros. Bíblia de Estudo, Herança Reformada.